Meus caros irmãos, nós já há semanas que estamos a falar sobre fé. Nós estamos falando sobre fé. Eu ouço quase toda semana, desde que nós começamos a falar sobre fé, e há pessoas que sempre dizem assim para mim: pastor, desde que nós iniciamos a falar sobre essa mensagem de fé, na verdade, muitas circunstâncias estão nos batendo. São doenças, são mortes, são informações que, na verdade, não nos deixam alegres, não nos deixam provavelmente em paz, não é? E ficamos a questionar, mas por quê? E durante essa caminhada que estamos falando de fé, já falamos sobre fé inabalável, já falamos sobre fé além das circunstâncias, já falamos sobre obras e fé, ou seja, fé e as obras, e já falamos. E na semana passada nós falamos de o que, meus irmãos? Falamos sobre fé? Não entendi. Fé inabalável, não é assim? Ou como ter uma fé inabalável? E cada semana que nós estamos indo, e alguém perguntava, e eu gostaria de dizer o seguinte: não fique triste, irmão. Alguns mandam em direita, quem é a seguir? Não é? Quem é a seguir? Ué, quem é a seguir pode ser você, pode ser a mim, pode ser... Isso cabe a Deus. Amém, irmãos? Isso cabe a Deus, aleluia. E nós continuamos a crer no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Só nós temos que abraçar a Cristo Jesus e continuarmos. Então, se você tem a Jesus Cristo, sentimos a partida de alguém, mas para Cristo, aqueles que partem, que são dele, para ele é uma grande alegria. Deus se alegra quando os seus morrem, vão para casa. Porque como Paulo diz, que para mim morrer é lucro. Louvado seja o nosso bom Deus. Então, meus irmãos, nós continuamos a falar de fé, sim. Será que todas essas coisas estão acontecendo? É falta de fé? Será que tudo isso, podemos perguntar, talvez não temos fé o suficiente? Talvez deveríamos ter uma fé inabalável, como de Jó. Mas Jó, sendo um homem temente a Deus, um homem reto, íntegro, mas mesmo assim, situações, circunstâncias difíceis apareceram para um homem que era considerado bom, como Jó, e que era um homem piedoso, era um homem rico, tinha tudo. Não tinha falta de nada, tinha uma família bonita. Mas as coisas ruins apareceram para Jó. Os filhos todos, 10 filhos morreram. Riqueza toda foi embora. A beleza de Jó foi embora. A família foi atacada. As amizades dele ficaram distantes. A sua saúde era precária e terrível, ninguém queria ficar perto dele. Mas Jó, a palavra de Deus diz que era um homem bom. Deus testifica de que Jó era um homem temente a ele. Era um homem íntegro. Mas vejam o que aconteceu com ele. Um homem que era rico entra na bancarrota, sem ele saber. Um homem que levantava e sacrificava, dava sacrifícios em favor dos seus filhos, porque ele dizia, provavelmente os meus filhos pecaram contra Deus. Então, era um homem busy sim, mas era um homem busy, mas ele era um homem que temia a Deus. Porque às vezes nós dissemos, homens ricos não tem como seguir a Deus. E Jó? Mas a Bíblia diz que ele era rico e era piedoso ao mesmo tempo. Aleluia. Então é possível ser rico e ser um homem piedoso também. Então as circunstâncias hão de vir. Mesmo para os homens de fé, as situações difíceis hão de aparecer. Louvado seja o nosso bom Deus. Então, é pura mentira quando vocês ouvem, dizem que não, o Filho de Deus não passa por situações. Está escrito aonde na Bíblia? O próprio Jesus Cristo perdeu amigos. Pessoas ficaram distantes dele, falaram mal dele. A maioria dos apóstolos foram mortos por causa do nome de Jesus. Era falta de fé. Então, meus irmãos,
nós precisamos de conhecer o Evangelho do Senhor Jesus. Porque é o Evangelho da salvação, é o Evangelho do arrependimento. E quando nós compreendermos isso, nós vamos saber que, olha, enquanto nós tivermos fé no Senhor Jesus Cristo, as circunstâncias vão de aparecer. Assim como aconteceu com Jó. Porque a ideia de Satanás era tirar Jó da presença de Deus. Então, é por isso que ele questiona a Deus. Jó te adora porque você tem abençoado. Jó te adora porque o Senhor tem protegido a família dele. Jó te adora porque ele tem muitas bênçãos. Aonde ele coloca a sua mão, tudo prospera. É por isso, experimenta tirar dele tudo. Tudo isso foi tirado de Jó. Então Jó provou que não adora a Deus por causa das bênçãos que ele tem. Ele não adora, não teme a Deus porque Deus tem abençoado a ele e a sua família. É aqui onde as teses de Satanás caem por terra. E a minha pergunta que lanço para você: será que você e eu somos como Jó? Quando as circunstâncias acontecerem, o que nós vamos fazer? Quando aqueles que tanto nós amamos são tirados da nossa presença, saem da nossa presença, o que vai acontecer? Quando o bem que nós confiávamos, a riqueza que nós tínhamos, desaparece, vamos blasfemar contra Deus? E vamos começar a questionar por que isso está acontecendo comigo? E podes questionar. Deus pode não te responder. Também pode te responder. Amém, irmãos? Mas é muito interessante quando Deus diz: Jó, onde é que você estava quando eu criei o mundo? Onde é que você estava? E Jó diz: porque o meu Redentor vive, eu posso crer no amanhã. Louvado seja o nosso bom Deus. Mas tudo isso só podemos e temos capacidade de dizer isso dependendo de como nós estamos na presença de Deus. Estamos na presença de Deus mesmo? Então, quer ter uma fé inabalável? Siga o exemplo de Jó. Louvado seja o nosso bom Deus. A Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou contra Deus. Mesmo nas perguntas de Jó, mesmo nos questionamentos de Jó, Jó não pecou contra Deus. E disse: se Deus tem me abençoado, se Deus tem me dado o bem, será que eu não posso aceitar também o mal? Quando a mulher lhe criticou, disse: você ainda vai continuar íntegro com esse Deus? Bom, as irmãs aqui casadas já começam a se ver na mulher de Jó, né? Quando o dinheiro não chega, porque algumas meninas aqui casam e querem casar por causa da riqueza, né? Ok, riqueza, Deus pode tirar tudo isso e depois. Jó, vê lá como você está sofrendo. O nosso banco está vazio. Nós andávamos bem, comíamos nos restaurantes, fazíamos aquilo, mas veja lá, você está na bancarrota e ainda continua adorando o seu Deus, ainda diz que eu continuarei temendo a Deus. Não, resolva isso agora, mate-se, enforca-se agora e acaba com isso. Vai continuar a ser íntegro a Deus desde quando? Até quando? Jó diz: mulher, se Deus nos deu o bem, não podemos também aceitar o mal? Uau! Não sei, irmãos. Com isso eu quero dizer, o Senhor quer falar conosco sobre o poder da fé hoje. O poder da fé em Deus. Provavelmente vou ler 2 textos, mas eu quero focar a mensagem no primeiro texto. O poder da fé em Deus. Por que nós dissemos o poder da fé em Deus? Nós dissemos o poder da fé em Deus por quê? Porque há muita gente que tem fé. Mas tem fé em o quê e em quem? Amém, irmãos? Há muitas pessoas que confiam em si mesmo. Há muita gente que confia nas suas capacidades. É por isso que lá no mundo dizem assim: você é capaz, você tem poder disto, você tem poder daquilo, você é isso, você é aquilo. Mas a Bíblia diz que nós não somos nada disso. Nós somos fracos. Aleluia. Nós temos fraquezas físicas, emocionais, espirituais e muito mais. Então, como crentes, como seguidores do Senhor Jesus, a nossa fé está em Cristo Jesus. A nossa fé está em Deus. Eu não tenho fé em mim mesmo.
Porque vão aparecer pessoas que vão dizer, irmã Ana Lourdes, você é capaz, você é uma mulher forte, você é uma mulher inteligente. Mas não somos fortes nós. Nós não somos fortes em nenhum momento. Aparentemente somos fortes, mas não somos não. Diz a palavra de Deus. Nós não somos. É por isso quando as circunstâncias aparecem, nos abalam. Nos levam para o outro lado que nós não percebemos. Ficamos desnorteados porque somos fracos. Então o livro de Hebreus fala-nos claramente. O que é fé? É a certeza, a convicção das coisas que não se vê. A certeza, a convicção. Nós não precisamos de ver para crer. Nós cremos primeiro. Louvado seja o nosso bom Deus. Então, a nossa fé só é poderosa quando a nossa fé está colocada em Deus Todo-Poderoso, no Senhor Jesus Cristo, que tem poder para nos salvar, que tem poder para nos restaurar, que tem poder para transformar o nosso interior e até o nosso exterior. No livro de Mateus capítulo 17 diz assim a palavra de Deus. Vamos juntos. Provavelmente vocês conhecem essa história. 17 versículo 20. Diz assim a palavra de Deus. Podemos começar a ler a partir do versículo 17. Diz assim. Ou podemos ir no 14, só para contextualizar. Diz assim. E quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelho diante dele e dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Ou tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito. Pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-me-o aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, e disseram, escuta muito bem, aproximaram-se de Jesus aonde? Em particular. Os irmãos tratam coisas em particular. Entre nós tratamos as coisas em particular. E é isso que nós temos que fazer. Temos assunto, temos pendente, tratamos em particular. Glória a Deus. Então os discípulos, aproximando de Jesus em particular, disseram, por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus disse, por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, se tiverdes a fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá. E há de passar e nada vos será impossível. Aleluia. E há de passar e nada vos será impossível. Meus caros irmãos, o texto aqui nos explica que mesmo a fé pequena, mas uma fé genuína, é capaz de realizar grandes coisas. É capaz de realizar grandes feitos. Como, por exemplo, o texto diz aqui, se tiveres a fé como um grão de mostarda, vão fazer o quê? Vão mover montanhas. Tudo isso está simbolizando o quê? Desafios da vida. É verdade? Provavelmente eu já vos contei aqui que na nossa caminhada da fé, lá no princípio, quando nós lemos esse texto e lemos muito literal,
E é normal quando você está a começar a caminhada com o Senhor Jesus. Eu recordo-me, pastor Nicote, nós lemos esse texto, falou-se dessa palavra lá na célula. Então ele disse, não, o nosso pastor que perdeu a vida já há anos. Então ele disse, se tiveres a fé como grão de mostarda, diz a palavra de Deus, nós faremos o quê? Vamos mover montanha de um sítio para o outro. Ok, ele saiu, ele vivia no lar da 25 de setembro. Ele saiu, disse, aí falou de montanha, né? Mas montanha pode ser também essa casa, a verdade não é? Pode ser também o lugar onde ele vivia. Então ele começou a orar. E não só, naquele lugar, tinha uma árvore. Ele vai orando, casa sai, não sai. Não sai. Começou a orar para a árvore. Árvore sai, não sai. Não sai mesmo. E não saiu. A pergunta é o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, se tiveres a fé como grau de mostarda, vão transportar a montanha de um sítio ao outro. Mas não percebeu que as montanhas que ele estava a falar eram os desafios. Escutem a história, porque os discípulos tentaram expulsar demônios, mas eles não conseguiram. Não conseguiram. Mas qual era o problema? Qual era o problema? Era a falta de fé? Não, tinham fé, mas a fé era como? É aqui onde nós temos que nos questionar. Não conseguiram expulsar. Mas Jesus disse, tragam ele aqui. Jesus orou por ele e expulsou. E Jesus vai lhe perguntar, até quando eu ficarei com vocês e fazendo as coisas para vocês? Até quando? Então, é chegado ao tempo. Jesus já nos orientou, já nos deu a sua palavra, já nos deu tudo. É tempo de nós fazermos as coisas que Jesus nos mandou para fazer. Em nome dele. Glória a Deus. Então, quando fala de montanha, está falando dos desafios da vida. Está falando das circunstâncias da vida. Como é que nós podemos superar, ultrapassar as circunstâncias, os desafios da vida? Então Jesus está dizendo, com uma pequena fé, uma fé genuína, uma fé sincera, é possível alcançar grandes transformações. É o que Jesus está dizendo. A fé tem que ser genuína, a fé tem que ser sincera para alcançar grandes feitos. Então, a fé do grau de mostarda também nos ensina que é depender totalmente de Deus. Porque eu sei, quando nós vamos orar para alguém, como nós ouvimos aqui, endemoniado, crentes de hoje, provavelmente nós aqui, há aqueles muito ousados, né? Há outros crentes muito que se consideram muito avivados, não é? Eles estão cheios de poder, então eles podem expulsar demônios. Mas quem expulsa demônio não sou eu, nem você, não é nenhum homem. Amém, irmão? E eu e você somos simplesmente canais. Mas há aqueles que aparecem que dizem, não brinca comigo, porque... Não, esse tipo de pessoa, esse não é seguidor de Jesus. Esse só pode ser... Está cooperando com quem? Com os próprios demônios. Por quê? Se depende totalmente de Jesus, ele há de aparecer e colocar Jesus na frente. Não brinca comigo, porque hoje em dia é todo um homem que tem capacidade de expulsar demônios. Tudo que se prega é isso, expulsar demônios. Mas expulsar demônios nunca foi a nossa missão. Jesus não nos disse, vão, vos dou e vos ordeno, vão fazer o quê? Ou vão fazer o quê? Expulsar demônios. Não, Jesus disse, ide. Portanto, anunciar o que, irmãos? Durante esse processo de anunciar, teu foco não é demônio, glória a Deus. Teu foco é a pessoa aceitar a Cristo. Porque quando aceita Cristo, a Bíblia diz o quê? Se conhecerdes a verdade vos libertará. E a verdade é quem? É Jesus. Porque ainda o demônio pode sair, mas não está livre, não está salvo. Então, a fé
no degrau de uma mostarda, no grau de uma mostarda, também nos ensina que nós temos que depender totalmente de Deus. Assim como a semente de mostarda depende do solo, depende de água e da luz, para crescer, nós também precisamos, a nossa fé também precisa depender da comunhão íntima com Deus. Nós precisamos, porque vamos secar. A nossa fé vai secar se não temos comunhão em Deus. Não é por isso que nós vemos muitas pessoas estão à procura do que Deus dá, não estão à procura do relacionamento íntimo com Deus. Não ter relacionamento com Deus é muita coisa na cabeça. Até os que lêem a palavra de Deus não lê com um relacionamento íntimo. Alguns até leem e pregam só para mostrar para os outros que eles sabem tanto pregar, têm uma boa oratória, sabem falar bem, ou estão cheios do Espírito Santo. Mas a ideia é essa? Não. Louvado seja o nosso bom Deus. A missão de Jesus ao enviar essa não foi eles irem expulsar demônios. A missão era ir compartilhar o evangelho do Senhor Jesus. E no meio dessa caminhada encontram esses problemas. E aliás, o próprio Jesus fala lá no Isaías 61, quando diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Não está falando de você, está falando dele mesmo. E me enviou a fazer o quê? A consolar os que choram. Quem tem poder para consolar? Jesus. Ou seja, o Espírito Santo que testifica o nome do Senhor Jesus Cristo, que está a fazer a obra de Jesus nas nossas vidas. Eu não liberto ninguém. Quem liberta? Jesus. Ele fala em Isaías 61. Que o Espírito do Senhor está sobre mim. Enviou-me a libertar os cativos. Eu e você não temos capacidade de libertar os cativos. Eu e você, a nossa missão é ir proclamar o Evangelho do Senhor Jesus, discipular as pessoas, encaminhá-los a Cristo cada vez mais. Por isso, o livro de Mateus 28, lá no final do texto, diz o quê? Não parem de lhes ensinar. Façam o quê? Continuamente ensinem-os. Tudo quanto eu tenho mandado, não é o que o pastor manda, não é o que o apóstolo manda, mas tudo quanto Jesus manda, porque tudo quanto que Jesus manda é a solução. Então, meus caros irmãos, nós precisamos de depender totalmente de Deus. Temos que ter comunhão íntima com o Senhor. Temos que ter comunhão com a sua palavra. E seremos direcionados pelo Espírito Santo. E é através dessa dependência de Deus que a nossa fé cresce. É através dessa dependência de Deus que a nossa fé é fortalecida. Aleluia. É nisso que a nossa fé cresce. É através dessa dependência de Deus que nossa fé cresce e se fortalece. Então, a fé do grão de uma mostarda não se refere ao tamanho físico da semente, ou o tamanho físico da sua fé, mas sim, fala da qualidade dessa fé, fala da qualidade da semente própria e da confiança que nós temos. Porque se você confia em Deus, mesmo ter uma fé pequena, grandes coisas, grandes efeitos, podem acontecer. Amém, meus irmãos? Não é o tamanho, é a qualidade, é a confiança. Por isso nós encontramos pessoas que até ficam assim um pouco atrás, sentem-se na inferioridade porque vê os outros. Aquele irmão, a fé dele é muito forte, mas pergunta o que ele faz. O que lhe sustenta, o que lhe alimenta. Só pode ser o relacionamento que ele tem com Deus e com a sua palavra. Não tem mais outra coisa. Então, o grau é a qualidade, o grau
da semente de mostarda é a qualidade e a confiança, simplesmente isso. Nós costumamos dizer assim: um discípulo de qualidade vale por 1000 homens. É qualidade, ele pode ser um, mas uma pessoa só faz diferença em todo lugar onde ele for. Todo mundo vai falar mal dele. Todo mundo pode falar e virem a conhecer a Jesus por causa de uma pessoa, desde que a sua fé seja uma fé de qualidade e ele seja um homem que confia no Senhor. Não depende de carregar. Há pessoas que trabalham, vão no escritório, se fôssemos 3, 4, 5 aqui, nós iríamos ganhar toda essa sala aqui no escritório. Quem disse que é quantidade? Deus colocou você lá. Louvado seja o nosso bom Deus. A tua fé não pode depender da quantidade de pessoas. Tem que depender de Deus. E se depende de Deus, é esperado que seja de qualidade. E confia no Senhor. Então, quão pequeno, ou seja, não importa quão pequeno ou frágil nossa fé pareça. Se de verdade nós depositarmos essa fé, ou pequena, ou frágil, depositarmos em Deus, ela pode crescer, ela pode produzir frutos poderosos em nossas vidas. Então essa palavra de Jesus tem um profundo significado e aplicação em nossas vidas. Como assim, irmãos? Primeiro, está querendo nos dizer a importância da fé. O quão a fé é importante, porque a fé é um elemento essencial em nossa jornada com Deus. Nós não podemos só andar, caminhar, se nós não tivermos fé. Há pessoas que vão na igreja, há pessoas que estão aqui no meio, mas estão convertidos. Tem Deus, tem fé no Senhor, ou estão a seguir multidão? Confia no Senhor Jesus. Deposita a sua esperança no Senhor Jesus. Então, a fé é muito importante, meus caros irmãos. E aí o Senhor Jesus vai dizer o quê? A fé daqueles discípulos era tão pequena. Mas a fé deles foi motivada por o quê, irmãos? Porque eles não conseguiram expulsar demônios. Verdade ou não é? Porque eles não conseguiram expulsar os espíritos malignos. Porque quando nós falamos disso, então, hoje em dia tudo é espírito maligno. Aqui há irmãos que não estão a pensar até, acho que eu tenho um espírito maligno. E há pessoas até que ficam a perguntar, será que coisas na minha vida não estão a acontecer? Não é espírito maligno, não. Eu preciso de ser liberto, ser os espíritos malignos dos meus antepassados, de não sei quem, para que saiam. O problema, se você não conhece a verdade, se não abraçares a palavra de Deus, nem a Deus, o que vai acontecer? Sempre vai ficar isso na sua mente. E por isso a Bíblia diz no livro de Romanos, não vos conformeis com este século, mas renovai a vossa maneira de pensar. Porque algumas das nossas decisões, algumas das nossas escolhas são erradas. Então, como o resultado é errado também, e nós começamos a culpar quem? Espíritos malignos. Mas algumas decisões nossas, algumas escolhas nossas, são fruto de o que, irmãos? Não é espírito maligno nenhum. E não precisa de ser liberto nenhum. Você só precisa de conhecer a verdade, que é a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, e tomar decisões. Quando estiver fazendo planos, coloque Deus dentro dos seus planos, ou seja, que Ele esteja à frente. Como a Provérbios fala. O homem faz plano, mas Deus é o último a dar a última palavra. Glória a Deus.
Só que como nós escolhemos e afastamos a Deus, colocamos a Deus, nós vamos correr sozinhos, vamos à frente, Deus está a demorar, as coisas estão a demorar, Senhor, marido não chega, filho não chega, o dinheiro não chega. Essa idade, eu conversava com Fernanda, está aqui, né? Fernanda, não sei se está aqui. Ela dizia, pastor, nessa idade que eu estou a aprender bicicleta, não funciona. Andar de bicicleta com essa idade, eu disse, mas você não teve oportunidade até essa idade que você tem. Acha que é impossível você aprender a andar de bicicleta nessa idade? Pastor, essa idade que eu tenho. Há outras circunstâncias na vida que não vão me deixar. Quer dizer, está limitado na sua idade. E no dia que pegar bicicleta, alguém lhe forçar lá, ela já criou algo na cabeça dela de que o que não vou conseguir, porque a minha idade não permite. Eu sou do tempo passado. Louvado seja o nosso bom Deus. Depois vai dizer, não, há maldição. Eu tenho maldição. Alguém me amaldiçoou. É verdade isso? Então, meus irmãos, temos que pensar muito bem. Amém? A fé é muito importante e é fundamental para a nossa relação com Deus. Se queremos ver o poder de Deus agindo em nossas vidas, então temos que pensar nisso. E outro aspecto do que Jesus falou é sobre a natureza transformadora da fé. O quão a fé em Deus traz transformação na vida das pessoas, naquela pessoa que crê em Deus. E quando Jesus usa essa ilustração de grau de mostarda para descrever o poder da fé, o grau de mostarda é para Jesus estar dizendo o quê? O poder da fé não é a grandeza. Ela pode ser pequena, mas se tiver qualidade, ela pode fazer coisas extraordinárias. Glória a Deus. Se ela confiar em Deus, não importa a sua grandeza, ela mesmo ser ínfima e ninguém não ver, mas pode acontecer grandes coisas. Aleluia. Então, embora a fé comece pequena, ela tem potencial de crescer. É o que Jesus está dizendo. Começa pequena, mas ela tem um potencial de crescer, de se tornar poderosa e transformadora. Ela não começa grande, a fé não começa grande, ela vai crescendo de acordo com o relacionamento com Deus. De acordo com a intimidade com a palavra de Deus, ela vai crescendo. Então, assim como a semente de mostarda, que pode crescer e se tornar uma árvore robusta, a nossa fé também pode se desenvolver e produzir resultados surpreendentes em nossas vidas espirituais. Aleluia. Então ela transforma. Ela transforma, glória a Deus. Você tem visto essa transformação na sua vida? Olhe para você, tem visto o que a fé tem feito na sua vida? Tem que olhar bem, tem que perguntar e responder. Senhor, eu tenho visto. Poderão pensar assim como também Jó diz, Senhor, um dia eu te vi, ouvia falar de ti, mas agora eu posso te ver. Mas o que aconteceu para ele começar a falar disso? É porque ele entrou, tinha experiência, a fé dele tornou-se mais de qualidade, confiante no Senhor. E agora ele diz, eu te ouvia falar, mas agora eu te vejo, Senhor. Em meio à circunstância, numa situação difícil, agora ele está a dizer, eu consigo te ver, Senhor. Houve uma transformação na vida de Jó. Houve uma transformação poderosa na vida de Jó. A mente dele mudou, a forma dele se lidar com a coisa mudou totalmente, glória a Deus. Então Jesus está dizendo, a natureza transformadora da fé. A fé, mesmo que seja no grau de mostarda, mas Jesus está a dizer, há poder lá dentro. Porque há poder naquela pequena fé. Ela pode crescer, tornar-se uma árvore muito grande. E produzir frutos
que permanecer para sempre. Mas não só isso. O poder da fé supera o impossível. Aleluia. A fé em Deus supera o impossível. Alguns de nós que estamos aqui, meus caros irmãos, para o mundo, para os nossos amigos, para as nossas famílias, até para a própria igreja, poderiam dizer: nós não temos solução. Esse caso é um caso perdido, é um desperdício. Aleluia. Essa pessoa não muda mais, mas não muda mais se depender de nós. Não dependemos de nós, temos que depender em Deus. A fé transforma. A fé supera o impossível, que para nós é o impossível, mas a nossa fé em Deus vai além da nossa limitação, glória a Deus. Sabendo que nós somos limitados, mas há coisas, eu conheço pessoas, eu já vi histórias de pessoas que esse aqui era um bêbado, esse aqui era um... Até alguma pessoa conhecia, esse aqui era um indivíduo indesejável na sociedade. Todo mundo havia desistido dele, assim como fizeram de Jó, desistiram dele. Mas Jesus o agarrou. Ele era um vaso destruído, partido, que ninguém olhava para essa pessoa. Jesus limpou, lavou, transformou o seu interior, glória a Deus. E trouxe de volta, diz: para mim você tem valor. E as pessoas sempre dizem: mas é verdade que essa pessoa mudou? Mudou. Quer questionar o quê? Mudou sim. Porque para Deus não há caso impossível, amém, irmãos? Não há. Então, o poder da fé, ela supera o impossível. Então, Jesus afirma que com a fé adequada, nada nos seria impossível. Nada nos seria impossível. Então, o nada nos seria impossível não é uma questão de como as pessoas no outro sítio dizem assim. Diz: eu comando a Deus. Eu comando agora, saia. Ué, eu não tenho poder de comandar. Amém, irmãos? A não ser que você tenha alguma coisa que não depende de Jesus, porque Jesus não é mandado por nós. Amém, irmão? Jesus não é comandado por mim e por você. Mas se aquilo que nós estamos a pedir for do seu querer, for da sua vontade, Ele permite que aconteça. Até porque também algumas coisas ruins que acontecem na nossa vida, Deus permite que aconteça. Assim como aconteceu com Jó. Jó disse, ou seja, Satanás diz, vai para lá e diz: oh não, Jó. E é interessante, a coisa bonita que eu vejo, por que Deus falou de Jó? Não falou de você e de mim ou de outros. Eu estive lá no mundo a passear, lá na terra a passear, como de costume eu tenho visto, tenho feito, então à procura de uma oportunidade para devorar alguém. Então, de repente aparece lá no céu, onde estavam reunidos os filhos de Deus, reunidos lá, e depois, e Deus pergunta a ele: agora o que está acontecendo? Satanás, vens de onde? Ele chegou ali só com permissão de Deus. E agora Deus lhe pergunta também: de onde vens? Acham que Deus não sabia? Amém, irmãos? Acha que Deus não sabia quem Ele é e de onde Ele vem? E aparece e diz: de onde vens? Venho passear, estava aí a passear. Ok, tá bom. Estava à procura de oportunidade, nem como algumas pessoas que andam aí de qualquer maneira, à procura de oportunidade para quem devorar. Sabem disso, né? Há pessoas que acordam de manhã só para andar de um lado para o outro, à procura de alguém devorar. É verdade. Eu vou andar aí, estou à procura de alguma coisa para fazer. Satanás é assim, não tem. A agenda dele é só destruição. Vocês que têm vossos maridos, às vezes perguntam: vais para onde? Vou andar por aí. Vou andar por aí. A agenda é andar por aí. Bom, alguns de nós dissemos também: vou refrescar. Vou refrescar. Irmã, venham já, vou refrescar. Significa o quê? Em casa está quente. As chapas estão a aquecer.
O que está acontecendo aqui em casa para você ir refrescar? Tem água na geleira, bebe água. Não, eu quero apanhar ar. Quer dizer, todo o sítio está a passar ar, mas nessa casa não passa ar. Eu vou apanhar ar. Minhas irmãs, fiquem atentas, vou apanhar ar. É melhor você criar ar em casa, amém? É melhor criar uma boa temperatura em casa. Glória a Deus. Porque ele há de ir a zonzar, e ao zonzar, Satanás lhe apanha lá mesmo, está zonzando. E apanha lá mesmo onde ele está zonzando. Então, meus caros irmãos, Jesus, quando usa a imagem de mover montanha para ilustrar o poder ilimitado da fé em Deus, essa declaração nos desafia a acreditar que Deus pode realizar coisas extraordinárias em nossas vidas. Pode realizar coisas maravilhosas. Coisas que nós não podemos imaginar. Mesmo quando os obstáculos parecem invencíveis. Situações quando parecem insuperáveis. Mas Jesus tem o poder para superar tudo isso. Glória a Deus. É por aí, meus irmãos. Então, a fé nos capacita a confiar em Deus para superar desafios. Aparentemente desafios esses impossíveis para nós, mas para Deus nada é impossível. O outro aspecto muito importante é a confiança nas promessas de Deus. Então, Jesus, quando fala aqui, se você quer ter uma fé poderosa em Deus, confia no próprio Deus. Confia nas promessas de Deus. Aleluia. Confia nas promessas de Deus. Então, é por isso que quando ele fala sobre mover montanhas, Jesus nos encoraja a depositarmos nossa confiança total nele. Porque ele está nos convidando a crermos em sua palavra, a acreditarmos naquilo que ele está falando. E até que ponto nós cremos naquilo que ele está dizendo. Se você acreditar, ter fé, como o grau dessa mostarda você pode mover. Você acredita nisso? Nós cremos nessa promessa de Deus? Cremos nessa promessa do Senhor Jesus? Muitos de nós não. Então, quando nós confiamos em Deus, nós nos entregamos completamente ao Senhor Jesus. E quando é assim, nós descobrimos que Ele é capaz de realizar o impossível em nossas vidas. De realizar o impossível nas nossas vidas. O outro aspecto que eu queria falar também é que a fé supera desespero. A fé supera desespero. Então, a fé em Deus é poderosa para superar o desespero da vida. É por isso que nós estamos a dizer que, temos dito, segundo a palavra de Deus, nós não podemos nos deixar levar com o desespero. Porque o desespero aparece quando soluções não vêm na nossa vida, marido não vem na nossa vida, não temos emprego, não temos aquilo, ou também, agora, hoje em dia, não podemos só dizer marido não vem, né? Parece que estamos a ser muito machistas, não é? Também há homens que as mulheres não estão a chegar. Amém, irmão? Quando você está na igreja, até mulheres negam homens. Na igreja também. Estás a entender? Porque alguns pensam que na igreja, a solução, basta eu chegar na igreja, vou encontrar uma dama. Sinceramente. Tem irmãos aqui que estão solteiros, perguntam, estão aqui cheios, a envelhecer aqui mesmo. Glória a Deus, aleluia. A pergunta aí, irmão. A pergunta aí. Será que tem falta de irmãs aqui? Então, estão a arrochar. Amém, irmãos? Também estão a arrochar. Mas a minha palavra, meus caros queridos irmãos, vocês que estão a arrochar, qual é a solução? Continuar a confiar no Senhor, amém, irmão? E descansar, depositar a vossa ansiedade no Senhor Jesus, glória a Deus. Amém? Mesmo também se a mulher não chega, continue, glória a Deus. Porque não é fácil, porque a lista é grande,
Não é, o currículo que se pretende é de outro nível. Nem a inteligência artificial consegue te dar a resposta. E é verdade, porque as irmãs que estão aqui dizem até, eu prefiro ficar sozinha do que mal acompanhada. Glória a Deus, desde que não haja nada escondido lá atrás. Aleluia, nós precisamos de solteiras aqui. Quando nós precisamos de ajuda às 0 horas, podemos te chamar, amém? Não, mas a igreja tem que ser equilibrada, aleluia. Não pode ter todos casados. Irmão, porque sempre pensam, né? Parece que chegam na igreja, basta chegar na igreja, eu tenho Deus, então eu estou destinado a casar, estou destinado. Irmãos, nós outros já fomos, glória a Deus, aleluia, amém. Então você que está aí, goze a mocidade, ser solteiro, amém. Fique assim, escuta o apóstolo Paulo, fique, se for necessário, fique assim. Mas se conseguir, conseguiu. Se não conseguiu, glória a Deus, aleluia. Mas pronto. Estamos caminhando. Tenha a fé como grão de mostarda. Amém. Então, meus irmãos, a fé supera o desespero. Marcos, no capítulo 5, nos conta uma história de um pai muito interessante. Vá lá, vá comigo rapidamente para nós lermos. Marcos, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 21 a 24. 21 a 24 diz assim. E passando Jesus outra vez num barco, para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que se sare e viva. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Amém, irmãos? Depois, vamos no versículo 35. Assim diz. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfades mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago, os 3 discípulos amados de Jesus. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam, muitos e pranteavam. E entrando disse-lhe, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas ela dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe, talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém, irmãos? Como ouviram, meus caros irmãos, esta história também, na verdade, nos fala da fé. É muito interessante, porque a fé em Deus supera o desespero. O contexto dessa passagem, desde o final do capítulo 4 e o capítulo 5 de Marcos, retrata da maneira muito convincente e da maneira muito expressiva sobre o poder do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus demonstra o poder sobre forças naturais, ele acalma o mar da Galileia, ele faz cessar o vento furioso que vinha sobre eles, e o capítulo 5, encontramos que havia um homem endemoniado, tomado por legiões de demônio. Jesus liberta aquele homem, cura-o e envia-o ao seu povo como testemunha do poder de Deus.
Amém, meus irmãos? Então, quando Jesus retorna para a sua cidade, a cidade de Cafarnaum, era a mesma cidade do grande religioso, o grande homem, retorna para lá, diz a Bíblia, que vai um homem conhecido na cidade, um homem conhecido, um homem famoso, um homem respeitado, um homem importante, que tinha muito respeito. E a função dele naquela cidade era o que, meus irmãos? Ele era o chefe da sinagoga. Naquela altura as sinagogas funcionavam assim. No sábado, por exemplo, era o dia em que poderia se ensinar a Torá na casa do Senhor, que é na sinagoga. E durante a semana a sinagoga funcionava como um tribunal, um lugar de justiça. Então, este senhor aqui era responsável por essa sinagoga. Nos dias atuais não poderíamos dizer que ele era um homem, era o pastor de lá. Mas é interessante, todo mundo sabia quem ele era. Ele era um homem importante, era um homem famoso, era um homem respeitado. Mas é interessante, a filha dele fica doente. Ele tem uma filha única, era uma única filha, não tinha homem, não tinha mulher, era só ela. E a filha está se lidando com um assunto muito sério. A menina tinha 12 anos e ela cai gravemente enferma. E Jairo vai ao encontro de Jesus para pedir, suplicar para que Jesus fosse com ele à sua casa, impor as mãos sobre aquela sua filha para que ela ficasse curada. Mas é muito interessante, meus caros irmãos, nesse texto. Jairo se aproxima. Uma das coisas que temos que imaginar aqui ou pensar, Jesus, ou seja, Jairo vai a Jesus levando a sua causa de desespero. Mas é interessante, no mesmo texto depois, a seguir, Jesus vai para a casa de Jairo levando uma mensagem de esperança. Jairo está desesperado. Minha filha está doente e ele é uma única filha que tem o Senhor. Agora lembre-se que Jesus já havia demonstrado poder sobre a natureza, poder sobre os demônios. E na mesma conjuntura, Jesus mostra poder sobre a enfermidade, curando até aquela mulher hemorrágica também. E agora Jesus vai demonstrar poder sobre a morte para a filha de Jairo. Então a pergunta seria, o que Jesus não é capaz de fazer? Em meio a tudo isso, o que Jesus não é capaz de fazer? Meus caros irmãos, a mensagem seria, não há doença que Jesus não possa curar. Não há nada grave que Jesus não possa tratar. Não há, meus caros irmãos, não há demônio que Jesus não possa expulsar. Não há fenômeno de natureza que Jesus não possa acalmar. Então Jesus tem poder. É o mesmo Jesus, esse Jesus que fez essas coisas lá, é o mesmo Jesus presente hoje aqui. Porque se Jesus não estivesse presente aqui, a nossa reunião aqui não faria sentido. Seria uma reunião religiosa simplesmente. Mas se estamos aqui reunidos, Jesus está presente aqui. É o mesmo Jesus que acalmou o mar. É o mesmo Jesus que libertou aquele homem endemoniado. É o mesmo Jesus que está aqui hoje. Louvado seja o nosso bom Deus. Mas pensem comigo, irmão. O homem da sinagoga era um homem famoso. Pense só, um homem famoso, um homem importante, ouviu que Jesus estava passando ali, está desesperado. E é muito interessante. O que nós podemos aprender é que, irmãos, esse homem quebra barreiras. Barreiras sociais, barreiras econômicas, ele quebra. Não me importa se sou homem famoso ou não. Não importa. Eu só quero ir ao Senhor Jesus. E os outros foram, se humilharam. Esse homem foi, humilhou-se aos pés de Jesus. Foi falar com Jesus. Jesus, minha filha está enferma, está a morrer. Mas eu sei que o Senhor, se lhe tocar, ela pode ficar bem. É muito interessante isso. Pensa comigo, irmão. Jesus conhece você. Ele conhece o que você está passando. Aquilo que você está passando na sua alma, Ele sabe.
Mas Ele não só sabe, Ele é poderoso para restaurar o que você está passando. Então Jairo vai a Jesus, levando a sua causa de desespero. Jairo foi a Jesus com senso de urgência. No versículo 23, vocês conseguem ver que ele foi com senso de urgência. Senhor, o que diz no versículo 23? E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te. Repetiu, rogava-lhe muito, rogo-te. É senso de urgência. Senhor, a situação não está boa. Mas Jesus está lá. Rogo-te, Senhor, vá tratar do meu assunto. A menina estava morta. Talvez os recursos do pai já haviam acabado, já haviam esgotado, e nada se resolveu. A menina morreu. E ainda mais era filha única, de 12 anos. Ou seja, 12 anos está na flor da sua juventude. Porque entre 11 e 12 anos era um processo de transição. Naquela altura. Acredito que seja também no nosso tempo. É um processo de transição. Talvez de uma idade um pouco mais pequena para uma idade um pouco mais grande, que é exigido um pouco mais outras coisas, um pouco maior. Mas naquela altura era assim. E se aquela menina morrer, significa, se era filha única, a descendência de Jairo iria acabar. E ele vai ao Senhor Jesus com senso de urgência. O que eu compreendo e aprendo com isso? É que o sofrimento tem esse poder de nos levar a Jesus. Vocês sabem que há muita coisa boa que não nos leva a Jesus. Mas há muita coisa que acontece ruim que leva muita gente a Cristo. Se você perguntar como todos nós chegamos aqui, como todos nós chegamos e temos Jesus hoje, você há de, alguma coisa você adora. Eu não estava bem. Jesus me alcançou. Jesus me iluminou. Eu não estava bem. Aliás, também a palavra de Deus fala-nos que Jesus não veio para os bons. Amém, irmão? Então, no sofrimento, há muita gente que vem para Jesus, há muita gente que vem para Cristo, do que nos momentos de festa. O desespero de Jairo lhe levou a transpor as barreiras da sua importância, do valor que ele tinha, de quem ele era. Então Jairo vai ao Senhor Jesus. Se ele era o chefe da sinagoga, ele não era um qualquer, era o maior líder religioso. Ele é quem tomava as contas das coisas. Mas ele não se importa. Ele diz: não me importa a posição política, econômica, religiosa, social, não me importa. Porque a posição política não blinda você de sofrimento. A posição econômica não blinda você de sofrimento. Falamos de Jó. A posição religiosa não blinda você de ter doença e de passar por sofrimento. Não. Então a morte chega na casa de Jairo. E Jairo não era um qualquer homem. Então, a morte pode chegar na casa dos ricos, na casa do pobre, na casa do aquele que é pequeno nas coisas e aquele que é alto nas coisas. Chega para todos. Mas é interessante que Jairo era o líder da sinagoga até onde o próprio Jesus frequentava. Imaginem só. Jesus frequentava porque aquela cidade de Cafarnaum era a cidade onde Jesus, fazia, era o seu comando geral. Nós ouvimos o texto, ele atravessou, depois voltou para Cafarnaum. E é na mesma sinagoga onde Jairo era o líder e onde Jesus participava também. Imaginem, irmãos. Imaginem isso. Mas Jairo está desesperado.
Mas Jairo, ao ir, sabia que iria enfrentar oposição. Sabe por quê? Porque ele era um homem famoso. Iria enfrentar oposição dos herodianos e dos fariseus. Ele sabia disso. Mas ele diz, não me interessa a oposição que vai acontecer. Não me interessa quem, são fariseus, são herodianos. Não me interessa. A minha posição econômica, social, não me interessa. E lembre-se, ao mesmo tempo, as sinagogas estavam fechando para o Senhor Jesus. Porque eles achavam que Jesus era um líder perigoso. Estavam fechando a sinagoga para Jesus. E ele aparece aos pés do Senhor Jesus. Ajuda minha filha. Ajuda minha filha, Senhor. Vocês sabiam que há muitas pessoas que ficam destemidas quando é tempo de buscar a Cristo, porque não querem ser falado mal, não querem ser perseguidas, porque são famosos, são chefes, são isso. Então a família vai lhes perseguir, vão lhes falar mal. Então prefiro não seguir a Jesus. Não quero ser chamado daquele nome irmã, não quero ser chamado daquele nome pastora ou missionário, não quero ser chamado desse nome. Jairo disse, não me interessa. Não me interessa. Não me interessa tudo isso. Mas eu vou ao Senhor Jesus. Então o desespero de Jairo levou a prostrar-se aos pés do Senhor Jesus. Uma fé poderosa só pode prostrar-se no Senhor Jesus. Porque ele sabe que a fé dele não depende dele. Depende do Senhor Jesus. Nós não acreditamos na fé em si. Porque a fé em si não tem nada. Amém, irmãos? Não tem nada. A fé só não tem poder nenhum. Mas se a fé está no Senhor Jesus, e nós confiamos nas promessas do Senhor Jesus, dependemos dele, temos relacionamento com Deus e com a sua palavra, então nós podemos esperar em ter uma fé poderosa. Louvado seja o nosso bom Deus. Mesmo no desespero nós vamos dizer, não nos importamos, nós vamos para lá, porque Jesus é a solução, glória a Deus. E vocês acham que pessoas que têm fé poderosa não entram em desespero? Entram, mas ele sabe, no desespero, não vou me levar com sentimentos. Estou preocupado sim, assunto de minha filha, mas eu sei em quem eu tenho que ir, em quem eu tenho que depender. E muita gente perde cabeça no desespero. O desespero lhes toma. E Jairo, desesperado, ele vai a Jesus, sem qualquer dúvida. É muito interessante que o texto não mostra nem dúvida de Jairo. Em nenhuma parte você há de ver Jairo duvidando. Será que eu quero ir lá ver se há de acontecer mesmo? Talvez vai acontecer. Não há isso em Jairo. É muito interessante. Não é o que Jesus disse para Marta. Jesus disse para Marta, se quereres verás a glória de Deus, Marta. Creia sem duvidar, Jesus pode. Talvez a sua casa precisa de visita de Jesus. Talvez tenha aqueles nós na sua casa que você já fez de tudo para tirar e não consegue tirar. Creia no Senhor Jesus e verás a glória de Deus. Jesus pode ir à sua casa fazer milagre, pode. Mas de repente os emissários chegaram e disseram, Jairo, nem vale a pena incomodar Jesus, a tua filha já morreu, não há mais solução. Não há mais solução. E é interessante quando Jesus ouve, ele ouviu a conversa do emissário com Jairo, mas Jesus não se importou com essa conversa. Sabe o que Jesus disse para Jairo? Jairo, não tenha medo, creia somente. Porque essas informações estão a fazer o quê? Estão a vir para colocar, dizer, já não há mais o que fazer. Então para Jairo desistir e ainda ficar em desespero. Mas Jesus vai dizer para Jairo, não tenha medo, creia somente. Não tenha medo, creia somente. Não importa o que já chegou, não importa como chegou, não importa o que chegou, não importa que posição você está hoje, não importa. Se você crê, você verá a glória de Deus. Porque para Deus não é impossível. E Jesus vai com Jairo. É interessante na história, quando Jesus vai com Jairo, havia uma multidão que lhe seguia.
E a história conta nessa multidão que aparece, parece comédia, nessa multidão que acontece, aparece aquela mulher, não é? Aparece e toca nos vestes de Jesus. E é interessante que aquela mulher estava há 12 anos com hemorragia. Então aparece, toca a Jesus, e Jesus questiona: quem me tocou? Mas no meio de multidão você tem que fazer essa pergunta. E os discípulos disseram o quê? Outra pessoa disseram: mas Jesus, estou cheio de pessoas aqui, você está perguntando quem me tocou? Você está no meio de multidão. Jesus está dizendo: nada, eu sei quem me tocou. Louvado seja o nosso bom Deus. Aquela mulher toca a Jesus e ela fica curada. Jesus está na caminhada a ir em casa de quem? Jairo, está indo em casa de Jairo. A coisa muito interessante aqui, sabe o que até acontece hoje? Jesus chega em casa de Jairo, pessoas estão a chorar de qualquer maneira, pessoas já gritaria lá, desespero total, lá não sei o que. Jesus chega com uma palavra, diz o que? Não chorem. Vocês estão assim por quê? Não chorem, não chorem. Essa menina não está morta, ela só dorme. Para Jesus, morte é dormir. Ela está a dormir. Não é possível. Os homens disseram: mas Jesus, você está louco então? Vocês sabiam por que o texto diz, por exemplo, que havia esses choros, pessoas choravam, no lugar começaram a chorar. Sabe por quê? Porque naquela altura também alugava-se pessoas para irem chorar na casa onde há falecimento. Porque numa casa, quando não tivesse choros, pessoas não tivessem a fazer barulho lá de choro de um lado, alugava-se naquela altura, lá nos judeus também. E é por isso que Jesus manda tirar todos, diz: saem daqui. E Jesus só sobe com quem, irmão? Ele vai na casa dele com o quê? Os 3 discípulos. Quando você vai num sítio, leva testemunhas consigo. Jesus chega lá com os pais e diz: levante mulher. Mas é interessante, a pergunta é, pense só sobre Jairo. Jairo está vendo tudo isso. Mas por que Jairo não diz: Jesus, a minha filha já morreu, você veio aqui fazer o quê? Vamos para minha casa. Você esperou, você ouviu, demorou. Ainda quando eu te disse, eu insistentemente: Jesus, venha na minha casa, salva a minha vida. O Senhor não se importou comigo. Não, Jesus se importa. Jesus se importa, glória a Deus. Jesus chega lá, Jó não pergunta, Jó não questiona, Jó não duvida. Era confiante no Senhor Jesus. Estava confiante no Senhor Jesus. A fé dele estava devotada na pessoa do Senhor Jesus. Se colocares a sua mão para minha filha, ela vai ficar livre e viverá. Se você está desesperado, escuta a palavra do Senhor. Não deixe que o desespero te tome. Glória a Deus. Jesus se importa com a sua causa. Jesus se importa com o que você está passando. Você se lembra com o gadareno? Jesus foi até no cemitério à noite para salvar quem? Para limpar quem? Aquele homem que estava endemoniado. Isso é demonstração de interesse. Às vezes, se Jesus está no nosso coração, nós nos interessamos com os outros. Não importa a hora, não importa se há situação lá. Se nós nos identificamos com o que Jesus diz: eu me importo consigo, então eu vou lá, não importa que hora. Estou ouvindo. Morreu ou não morreu, eu estou indo para lá, eu sei. Louvado seja o nosso bom Deus. Então mantenha a sua fé, Jairo. Mantenha a sua fé, Jairo. Creia somente. Mas quando essas coisas acontecem na nossa vida, quando as coisas talvez não estamos vendo acontecendo, e nós ficamos o quê? Desesperados, tomados, e ficamos perdidos. Até esquecemos que Deus existe. Já não queremos mais nele. Começamos a seguir outras soluções. É por isso que vocês veem muitos crentes hoje. Não encontra marido na igreja, sabe o que vai fazer? Vai em Nhambane. Lá em Nhambane tem um distrito lá. Não quero falar aqui o distrito. Vão em Nhambane, tem um distrito ali na fronteira. Vão lá mesmo, vou pedir aquele. É crente? Quer o quê? Afogar um irmão aqui na igreja, ou um irmão que tem dinheiro, não é? Um irmão que tem dinheiro. Eu quero um marido que tem dinheiro. Tenha fé no Senhor Jesus, amém.
Não vá para Nhambane, não. Louvado seja o nosso bom Deus. Não se desespere, não. Lá na minha zona se dança muito nas noites, já batuques. Fica na tua casa orando. Não fique desesperado quando os gatos passam na tua casa, nas manhãs. Espírito mau, não sei o quê. Não fique desesperado, ora e confia no Senhor. Louvado seja o nosso bom Deus. Firme a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Então, a fé poderosa em Deus não se deixa levar com desespero, mas ela confia no Senhor Jesus, depende no Senhor Jesus, entrega-se no Senhor Jesus e confia nas promessas de Jesus, confia na palavra do Senhor Jesus. Mesmo que a coisa não chegue agora, mas Jesus está preparando para ti, glória a Deus. Por o final, meus caros irmãos, a fé poderosa transforma a crise em triunfo. Aleluia. Essa crise que você está passando, essa crise que você está vivendo, se a tua fé é poderosa, se a tua fé, o poder da tua fé está em Deus, lembre-se que você vai passar disso e depois será vitória. Será vitória, glória a Deus. Será vitória, porque a vitória está em nome de Jesus Cristo. É por isso quando você reflete e você pensa, Jesus é o Senhor ontem, hoje e para sempre. Ele não nos deixa só. É por isso ele diz, depois do vendaval passar, depois do mar ser abanado, e você tem que se lembrar, a vitória está chegando. A fé triunfa crises, glória a Deus. Enquanto Satanás quer que você fique na crise, Jesus está dizendo, irmão, aguenta a tempestade, eu estou consigo e eu sou consigo, glória a Deus. Não podemos deixar que a crise nos domine. E você chega, mas as crises, eu estou cheio de crise, está me acontecendo crise. Ok, está tudo bem. Mas depois de você se confiar no Senhor Jesus, está nesse barco onde Jesus está. Se Jesus está aqui, então fica firme no Senhor Jesus. Descansa no Senhor Jesus. Espera no Senhor Jesus. Confia nele. Não se desespere se marido não chega, se há morte, se há não sei o que, se há luto. Confia no Senhor Jesus. Deposita a sua fé no Senhor Jesus. A tua fé será transformada. Ou seja, essa crise terá vitória em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nosso bom Deus. Oh Jesus, levante-se do seu lugar, vamos orar. Se você não conhece o Senhor Jesus, nessa manhã eu que te convido a entregar a sua vida para o Senhor Jesus nesse lugar. Se você nunca confessou que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, tens a oportunidade agora de confessar que Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Como diz o livro de João 3,16, todo aquele que crê em mim não morrerá. Oh, confia no Senhor Jesus. Confia no Senhor Jesus, abra o seu coração. Aleluia, Jesus já pagou o preço, aleluia. Das crises, das circunstâncias, Jesus já pagou a crise, aleluia. Nós vamos passar pelas crises, sim. A vitória nos espera, sim. A palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores, glória a Deus. Em Cristo Jesus. Adora ao Senhor, aleluia. Jesus livra, viverá tudo. Senhor, sangue que era mornado, o pecado já não me prende mais. Louva ao Senhor, igreja. Jesus livra, livre, vive, tudo pago está, nada devo mais. Jesus
Glória e honra. Aleluia, glória a Deus, amém. Louvado seja o nosso bom Deus, amém. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus. Entregamos, Senhor, a tua igreja nas suas mãos. Abençoe, Senhor, seus filhos, proteja ou guarda-os, Senhor. Ilumina-os, Senhor, e que possamos depender mais e mais de Ti, Senhor, e menos de nós, Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Aleluia. Deus abençoe, meus caros irmãos. Boa semana, aleluia.